vai falar sobre a cura da população de Cafarnaum e a cura da sogra de Pedro, tá bom? Se você nunca leu essa passagem, nunca aprendeu nada sobre ela, fica no vídeo que a gente vai explicar detalhe por detalhe da leitura de hoje, que é em Marcos 1, de 29 a 34. Tá? A gente já tem alguns vídeos no canal, se você ainda não assistiu, assiste, porque a gente está falando sobre o ministério de Jesus, do começo de João Batista ao batismo de Jesus e o início da pregação de Jesus, né? Onde ele escolhe os discípulos dele. Então vai lá e assiste, confere, tá bom? Então vamos à leitura. Marcos 1, de 29 a 34. Jesus cura muitas pessoas. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama e com febre. Imediatamente falaram ao seu respeito para Jesus. Ele foi até lá, né, e tomou-a pela mão e ajudou a se levantar. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Amém? Então aqui a gente tem algumas pequenas observações que a gente tem que se atentar, né? Toda passagem bíblica vem com muitas parábolas, então a gente tem que parar, refletir para poder entender tudo que Jesus quer mostrar nessa passagem, e também os escritores, né? Como João Marcos aqui vem escrevendo, querem passar para a gente. Então, a primeira, Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Simão. Então, assim, Jesus ele sai do templo e vai para a casa de uma pessoa normal, tá? Ele não vai para a pessoa mais rica, mais abundante, a melhor casa. Não, pelo contrário, ele vai para a casa de um amigo, de um colega, que é Simão, que é Pedro, né? Que é o discípulo dele agora. Então, Jesus ele sai do templo e vai para a casa de uma pessoa normal. Isso aqui mostra o quê? Que Jesus pode estar na minha casa e sua, só que a gente tem que primeiro aceitar ele, assim como Simão aceitou. E a gente tem que aceitar de todo o coração para estar com ele o tempo todo. Então aqui mostra essa primeira coisa. O segundo ponto é que indo à casa de Simão, ele chega lá e vê a sogra de Simão doente e ele ministra cura sobre ela. Então quando a gente aceita Jesus, ele vem e ministra primeiro cura sobre nós e depois de quem está na nossa casa, assim como foi no caso da sogra de Pedro. Então é possível que ele cure as pessoas da nossa casa, se a gente aceitar ele. Isso é muito bom. O terceiro ponto é que ele cura também as pessoas que estavam à volta ali da casa, da cidade, né? Então Jesus é um Jesus muito grande, muito poderoso. Então quando a gente aceita ele, quando a gente busca ele de todo o coração, ele não vem só para abençoar eu, mas todo mundo à nossa volta. Então a gente deve procurar ele, deve entender ele, deve estudar a Bíblia, porque não é uma bênção só nas nossas vidas, mas nas vidas das pessoas que a gente ama, assim como nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos. Então a gente não deve buscar só pela gente, mas também por todas essas pessoas que a gente ama. Segundo ponto que é muito interessante também é que Jesus, quando é avisado sobre a febre da sogra, ele vai de imediato, aqui na Bíblia fala, né? Imediatamente falaram a seu respeito a palavra para Jesus, e ele foi e a tomou pela mão e ajudou a se levantar, e a febre a deixou. Então o que acontece? Jesus, Deus, né, ele é um Deus de imediato, e o Filho é igualmente ao Pai. Então Jesus, ele quer as coisas de imediato. Ele chega na casa de Simão, sabe da sogra que está doente, vai e cura ela de imediato. Então as coisas é muito rápida no tempo de Deus, tá? É muito rápido no tempo de Jesus. A gente também tem que fazer as coisas de imediato, não esperar para amanhã ou para depois, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã ou depois. Então a gente tem que aceitar Jesus de imediato no nosso coração, tem que mudar de imediato. Não adianta falar, segunda-feira eu começo a mudar, segunda-feira eu começo a ler a Bíblia, mês que vem. Não, é de imediato. Porque se você deixar para lá, você não sabe o que pode acontecer. E provavelmente a gente não faz, assim como é as promessas no final do ano. A gente promete um monte de coisa, chega a virada do ano, a gente até às vezes começa a cumprir, mas para. Então não, aqui é diferente. Aqui a gente precisa aceitar já de imediato e dar continuidade para o resto da vida. A gente não pode ignorar isso. Isso aqui é muito importante para a nossa vida e para a vida das pessoas que a gente ama. Por isso que quando Deus nos chama tem que ser de imediato a aceitação. A mudança tem que ser de imediato. Tá? Até porque a gente não sabe quando ele retornará a vir. E se ele vir e a gente não tiver ainda feita a mudança nas nossas vidas, a gente perde. Não adianta chorar, não adianta gritar, você acabou. E ele vem como ladrão.
Então, para que a gente faça parte do reino, precisa se arrepender de imediato, porque pode ser que amanhã ou depois ele venha. E se você ainda não é arrependido, se você ainda não crê nele, você perdeu a glória, tá bom? Então aqui é outro ponto que mostra. Outra coisa também, que a cura da sogra de Pedro e o expulsamento lá do demônio na sinagoga confirma quem é Jesus, né? Que é o Messias, que é o Filho de Deus. Então, em Isaías 53:4 está escrito assim, ó: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si se levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, pois Deus atingido e afligido. E Mateus 8:17 está escrito assim: e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, como a gente já leu aqui. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então aqui vê que Jesus confirma o que já estava escrito. Jesus ele vem confirmando tudo que já estava escrito sobre ele. Aqui confirma quem ele era, que ele era o Messias, que ele era nosso Salvador, tá bom? Essa passagem também mostra que ele é nosso Salvador, por quê? Ele vai para a sinagoga, prega, expulsa demônios. Depois ele vem, ele está ali no ambiente com os plebeus, digamos assim, né? Que eram os discípulos dele, e cura a sogra. Depois ele vai e cura muitos que chegam a ele ali. Então ele vem como Salvador. Ele vem para ministrar a cura sobre o mundo. O mundo nessa época estava perdido. E Jesus chega para mudar, para fazer uma reforma, digamos, no mundo, para recomeçar o que Adão errou lá atrás. Ele é o segundo Adão. E ele vem trazer um novo mundo, digamos assim, uma nova regra do mundo. E aí você vai vendo aqui, conforme a gente vai lendo, que existiam muitas regras dos fariseus que ele fala que está totalmente errada. Então Jesus ele desce para fazer uma nova aliança comigo e com você. Agora a gente está no tempo de graça. E a gente deve aceitar ele pela graça. A gente não merecia ser salvo, mas pela graça a gente é salvo. Por isso devemos aceitar ele. Por isso devemos buscar e nos arrepender dos nossos pecados. Devemos excluir de quem a gente era e começar a ser uma pessoa que Jesus quer que a gente seja. Tá bom? E aqui mostra que ele é o Salvador. E ele é um Deus de imediato, né? Ele vem também e toca na sogra de Pedro, mostrando o quê? Que ele não era como a lei dizia, que a gente deveria ser afastado dos enfermos, que eles eram impuros. Não, pelo contrário, Jesus fala, não, você é puro, vem, eu te purifico. Eu sou puro, então eu te purifico. Mostra esse poder, essa gloriosa força que Jesus tem, né? Então ele vem, toca na sogra de Pedro, e ele, como era super puro, purifica ela também. Então ele mostra que a gente não tem que ter medo dos enfermos, não tem que se afastar dos irmãos que estão longe da presença. Pelo contrário, a gente tem que estar tão cheio da presença, que ao tocar, o nosso irmão também sinta, o nosso irmão também causa mudança nele. Então a gente tem que buscar estar em oração e jejum, para que esteja tão cheio do Espírito Santo, que no momento que a gente toque nosso irmão, isso que está em nós possa ser passado para eles. Ao momento que a gente fale, isso também possa abençoar a vida deles. Então aqui Jesus mostra isso, que a gente tem que estar cheio do Espírito Santo, a gente tem que estar cheio de Deus. Porque se a gente não tiver, a gente se contamina também. Porém, se a gente tiver, a gente passa essa bênção para eles. Porque onde existe trevas, não há luz. Mas onde há luz, não há trevas. Então, se a gente estiver cheio de luz, acabou. É igual você estar numa casa escura e acender a luz. Acabou a escuridão, não existe. Então, onde chega a luz, ela reina sobre as trevas. E não é o contrário. Se você chegar com alguma coisa escura e colocar no lugar de luz, a luz reina ali. E a gente tem que ser isso, a gente tem que reinar sobre eles. Tá? E Jesus vem demonstrando isso. Quando a gente aceita Jesus, a gente também pode reinar sobre a escuridão, sobre as trevas, sobre a doença, sobre o pecado. Mas primeiro a gente tem que mudar. Primeiro a gente tem que aceitar. Primeiro a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. Primeiro a gente tem que buscar uma nova direção. Primeiro a gente tem que orar para poder abençoar nossos irmãos. Tá? Esse é outro ponto. Aqui também dando continuidade, e ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. E por que isso acontece? Por que trazem muitos enfermos e possuídos? Porque o cara lá que foi expulso, né, na sinagoga, o demônio dele, ele sai e conta para a população inteira. Então a população vai buscar quem cura, quem administra riquezas, digamos assim, né? Quem vai melhorar quem eu sou. E aqui a gente vê 3 tipos de pessoas. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou a muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios.
e não permitia que eles falassem. Então a gente vê 3 tipos de pessoas: as pessoas que observam o mundo, as pessoas que são curadas por Jesus e as pessoas que estão com ele. Quem que são esses 3? Os que observam são aquelas pessoas que ainda estão dormindo, aquelas pessoas que não entendem o ministério de Deus, não entendem o que está acontecendo, não sabem nada sobre o reino, nunca leram a Bíblia, não conhecem de verdade, estão perdidas ali no mundo cheio de doenças, cheio de pecado, mas eles nem sabem sequer que estão contaminados. Tá? Então esse é o primeiro tipo. E Jesus ele vem para ensinar essa pessoa a mudar, que existe algo além daquilo ali que eles sabem. Existe boas novas, existe um evangelho de mudança, existe graça para eles. Eles podem alcançar, existe um mundo bom para eles. Então esse é o primeiro ponto. Que as pessoas que ainda estão ali observando o mundo, mas não entendendo nada, Jesus vem para trazer ele. Aí tem o segundo tipo de pessoa. Quem que é? As pessoas que conhecem a Jesus, mas só procuram eles para alcançar a cura, alcançar a libertação, digamos assim, do pecado, né? Então Jesus ele expulsa o demônio ali, nesse caso. E depois que muitas pessoas conseguem isso, a cura, expulsar o demônio, eles voltam para suas casas e esquecem de Jesus, esquecem daquele que os curou. Então esse é o segundo tipo de pessoa. E a gente não deve ser esse. E tem os terceiros. Quem são os terceiros? Que depois de ser abençoados, jamais se desviam de Jesus. Que são os 4 primeiros discípulos, né? Como a gente pode ver, Tiago, João, Simão e André. Eles foram curados e depois disso eles começam a acompanhar Jesus. Eles aceitam Jesus. E jamais se desviará deles. Então a gente deve se procurar ser os apóstolos, né? Os discípulos de Jesus. A gente tem que dar fala de Jesus, né? Ensinar o mundo, ensinar os primeiros que estão dormindo e os segundos que eles foram curados ali, mas ainda tem muito mais que eles podem ser curados. E eles nem sabem disso ainda, talvez. A gente tem que ir buscar essas pessoas e a gente tem que ser também essas pessoas que estão ali orando, buscando, arrumando os nossos caminhos para que a gente não peque. E então aqui mostra esses 3 tipos de pessoas, tá? Em João 10:10 a gente pode ler assim, ó: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, plenamente, né? Vida plenamente. Então o que acontece? Jesus ele não vem só para curar, ele não vem só para expulsar demônio, não, ele veio para te dar vida. Então não adianta só ir lá buscar a vida e acabou. Não, existe um relacionamento com Jesus. E é isso que ele quer trazer para você. É isso que a gente deve buscar, esse relacionamento. E para ter esse relacionamento a gente tem que aceitar ele e também excluir de quem somos. Então a gente tem que morrer para nós e começar a viver para Cristo. Mas isso vai dar uma vida muito melhor para a gente. Tá bom? Assim como já fala em João 10:10. Tá? A gente vai ter uma vida plena em Deus. Então, assim, a gente deve aceitar para abençoar nossos irmãos, para ajudar os irmãos e para nos ajudar também. Porque Jesus ele vai fortalecer a nossa causa quando a gente está nele. Então, aqui a gente consegue começar a entender um pouco de como que é o ministério de Deus. Então, primeiro, ele busca arrependimento, como a gente viu em João e no começo do ministério. O segundo, ele quer que a gente creia nele, saiba que realmente tudo isso é possível, que ele cura doenças, que ele expulsa demônios, que ele é o Filho de Deus e a gente deve buscar ele para ir ao Pai. E o terceiro é que a gente seja similar a ele, ou seja, fale sobre o Pai, fale sobre ele, fale o que já aconteceu e acredite e se arrependam também. A gente faça a mudança de nós mesmos para estar com eles. Então esses são os 3 pontos do Evangelho de Jesus, que aqui já é apresentado, bem no comecinho. E a gente seja só falar não, mas também um exemplo, tá? Aqui é a nossa vida, o pessoal olha e fala, não, ele é um filho de Deus, ele é um filho de Jesus. Tá? A gente tem que ser exemplos. Outra coisa interessante é que esses enfermos eram os excluídos da sociedade. E Jesus vem e traz eles para perto. Então a gente não deve, quando um irmão nosso estiver em pecado, estiver perdido, se afastar dele. Não, pelo contrário, a gente tem que se achegar para tentar resgatar ele. Tentar falar para ele das boas novas. Tentar falar para ele que existe algo muito melhor do que acontece hoje. Porque muitos irmãos hoje estão perdidos porque já perderam a esperança. E a gente tem que ser esperança na vida deles. A gente tem que ser luz na vida desses irmãos que estão perdidos. Tá? Assim como Jesus, ao tocar, que ele estava cheio do Espírito, era puro, na sogra curou, a gente deve ser cura para nossos irmãos que estão perdidos. Jesus deixou isso para a gente. Ele deixou um Espírito em nós para fazer cura. Tá? Como a gente já leu no vídeo anterior, tá? Que a gente vai poder fazer milagres ainda maiores que Jesus.
Então Jesus ele deixa isso para nós. Isso é a nossa missão. Tá? É trazer cura para os nossos irmãos. E a gente não deve buscar aquele cara que é rico, que é famoso. Não, não, não. A gente deve buscar essas pessoas que estão perdidas no mundo. Essas pessoas que observam, mas ainda não entenderam. As pessoas que dormem no mundo. Ainda não acordaram, não entenderam que existe um pai, existe um filho e que a gente é uma criação deles. E a gente deve buscar eles para viver uma vida plena, viver uma vida boa, viver uma vida sem sofrimento. Porque ainda não existe isso. Mas vai existir. E o tempo é chegado. Outra coisa interessante de ver é que Jesus, lá na sinagoga, ele começa a pregar no sábado. Depois ele desce para a casa de Mateus e depois ele passa o dia todo curando. Então, no último tempo, que é o que a gente vive, e ele vem no último dia da semana mostrando essa representação que agora é o último tempo. A gente deve pregar, a gente deve buscar porque é o último tempo. É chegada a hora de Jesus descer. E se a gente não se converter, se a gente não ensinar, a gente vai perder o reino. Então aqui é o último tempo. Jesus ele vem no sábado, que é o último dia, e cura durante o dia todo, ou seja, trabalha sobre o dia todo, e é isso que a gente deve fazer, trabalhar o tempo todo para o reino de Deus, buscar o ministério de Deus o tempo todo, porque é chegado a hora. Esse é o último tempo, é a última hora. E Jesus sabia disso, por isso que naquele dia ele trabalhou o dia todo. Ele foi do começo do dia, né, na sinagoga, ou seja, ele começou pregando no templo, mas após o templo ele vem nas casas pregando. E depois ele vai para as ruas, digamos, pregando. Aí ele vai buscar a todos. Mais para frente a gente vai ver uma passagem que vai retratar bem isso. E a gente deve ser essas pessoas que vai buscar o tempo todo pessoas para Deus. E também ser pessoas de Deus. Tá bom? Isso é muito interessante. Outra coisa que é interessante de ver, que Jesus ele não faz discriminação, ele não faz julgamento, ele vem para curar todos aqueles que aceitam a ele, todos aqueles que estão dispostos a ser curados. Então todo mundo que chegava ali era curado, ele expulsava demônios, ele nunca julgou quem deveria ou não ser curado, quem deveria ou não ser expulso dos demônios. Não, pelo contrário, ele expulsa todos e cura todos. Então Jesus ele vem para curar eu e você. Não ache que você é uma pessoa que não pode ser aceita pelo pecado que você tem. Não ache que você já errou muito, então Jesus e Deus não vai querer te aceitar. Não, pelo contrário, ele veio por você. Ele veio à Terra pela sua causa, tá? A sua vida é importante, assim como a minha e toda a minha família e a sua família também. E a gente deve aceitar Jesus, tá? Ele pode ministrar cura sobre a sua vida, tá? Mas para isso você tem que aceitar. Você tem que crer que é possível, tá? E a sua vida vai ter mudança, a sua vida vai ser uma vida em abundância, como ele mesmo já prometeu. Outra coisa interessante é de ver que os demônios aqui, ele mandava não falar e os demônios obedeciam. Então, ele era um Deus tão poderoso que conseguia tirar o demônio do corpo das pessoas e ainda mandar eles ficar quietos. Então aqui mostra o poder e a autoridade de Jesus, não só sobre as pessoas, mas também sobre o mundo espiritual, mostrando novamente que ele era o Filho de Deus. Então aqui ele não deixa os demônios falarem sobre ele, e ele não deixa falar também que ele é Jesus, porque ainda não era chegado o tempo dele. Ele não queria que a população inteira soubesse. Ele queria que fossem descobrindo quem ele era, porque ele sabia o que tinha que acontecer lá na frente.